Olá, bom dia. Eu sou Natália Cuminali, sou repórter de saúde especializada na revista Veja. E eu estou aqui hoje com vocês para mediar o painel De Olho nos Medicamentos, Avalie, Compreenda e Avise sobre os Efeitos Adversos, organizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Farmacovigilância é definida como a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos. Cabe à farmacovigilância identificar, avaliar e monitorar a ocorrência dos eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos comercializados no mercado brasileiro. O objetivo é de garantir os benefícios relacionados ao uso destes produtos, que eles sejam menores do que os riscos causados. Para falar sobre esse tema, eu vou começar a chamar os convidados ao palco. A primeira é a Nilva Bortoleto. Ela é farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Atualmente, ela é coordenadora do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Bem-vinda, Nilva. Agora eu vou chamar o Marcelo Vogler, que ele é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e gerente de farmacovigilância da Anvisa. Bem-vindo, Marcelo. Agora eu vou chamar ao palco a Fernanda Gasparotto. Ela é farmacêutica e diretora de assuntos regulatórios do Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. Tá certo? Opa, está aqui no meu script. Desculpa. Agora vem Pablício Nobre Gonçalves, que é graduado em farmácia pela Universidade Federal Fluminense e presidente da Sobrafa, Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. E, por último, a Cristina Moro, que é diretora de Desenvolvimento em Saúde da Fundação Dr. Amaral Carvalho. Me ajuda a apresentar ela, então. Faltou uma pessoa. Cadê? É a Rosana Marcelaro, acho que... Me ajuda, então, a apresentar ela. Se ela não estiver aqui, eu apresento. Então, Bom, eu vou apresentar, então, a Rosana Marcelaro, que é a pessoa responsável por toda a área de pesquisa clínica e regulatório da Sindusfarma. Seja bem-vinda. Desculpa por isso, Rosana. Bom, antes da gente começar a apresentação, cada um deles vai ter 10 minutos para fazer a apresentação individual, mas preciso dar um recado para a plateia. Vocês vão poder fazer perguntas e podem escrever as dúvidas no papel ou fazer pelo microfone, como vocês preferirem. Lembrando que esse debate também está sendo acompanhado nas redes sociais e vocês podem postar a hashtag Movimento TJCC. Bom, vamos começar, então, com as apresentações individuais. A primeira que vai começar a falar aqui vai ser a Nilva. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu dizia para os nossos palestrantes que o nosso tema, ele é raiz, ele não é Nutella, né? Porque é um tema técnico importante que faz muita diferença para os pacientes. Então, deixa eu pegar aqui o passador que mudou, supostamente acho que é esse verdinho aqui. Eu vou contextualizar um pouco, bem rapidamente, o papel de entender um pouco por que nós estamos trazendo esse tema para o Todos Juntos contra o Câncer. Primeiro, eu quero falar com vocês rapidamente que nós temos a Declaração para a Melhoria do Câncer, Atenção ao Câncer no Brasil. É um documento que foi criado em 2014. Nós fizemos uma revisão, agora fechamos agora em agosto de 2019, estamos com a nossa nova versão no site. Esse documento ele é muito importante. Nós recebemos a contribuição de mais de 120 instituições e ele é um mapa
da situação da oncologia aqui no Brasil. Então, ele mostra o status onde nós estamos, traz um diagnóstico em relação ao câncer, sobre vários aspectos, e não só isso, né? Traz também propostas de soluções para que a gente possa resolver os problemas existentes. E justamente quando a gente olha a declaração, na diretriz de cuidado integral, no capítulo de acesso e tratamento, a gente tem, no item 5, no ponto do onde queremos chegar, esse tema, medicamentos oncológicos avaliados continuamente quanto à sua eficácia e segurança, seja na incorporação quanto na pós-incorporação, né? Então, esse é um tema que está pontuado na nossa declaração e é uma preocupação. E não só isso, também, dentro da diretriz de cuidado integral e no capítulo de humanização, no onde queremos chegar, o item 3, ele diz: paciente empoderado para participar ativamente dos processos de decisão em relação ao seu tratamento. Então, é algo tão importante que está apontado na nossa declaração. Mas, de repente, as pessoas podem se perguntar, né? Se alguém que não conhece entra na sala agora, fala, mas por que nós estamos falando, né? De onde surgiu essa necessidade? Então, farmacovigilância, por quê e para quê? Principalmente em um congresso como esse, que não é um congresso técnico, não é um congresso médico e não é um congresso farmacêutico. Dentro da Abrale, nós costumamos receber ligações de pacientes fazendo, às vezes, algum tipo de relato. Então, hoje, o que acontece? O paciente, quando ele tem algum desconforto ou sofrimento, ele reporta, em geral, para quem está mais próximo. Essa pessoa é o cuidador, né, quem está ali do lado, a família, a associação de pacientes, aí ele vai para o profissional de saúde médico. Nós sabemos que, muitas vezes, o médico é o último a receber o reporte. E o médico e o profissional da saúde e a enfermeira. E são aqueles que são mais preparados para fazer esse reporte, mas muitas vezes o reporte não chega até eles. Nós recebemos, como eu disse anteriormente, e a gente recebe reporte assim, olha, o paciente fez transplante de medula, ele recebeu um tratamento X e foi a óbito. Aí a gente fala, sei, né? Era o que acontecia antes, sei. E aí recebemos outro paciente que fez transplante de medula, tomou o mesmo produto, foi a óbito. E então, nós percebemos, e não percebemos sozinhos, isso que é importante, que é necessário que o cidadão tenha com quem conversar e como reportar essas coisas que acontecem, né? Porque fica uma informação sem validade, e foi aí que nós começamos as conversas, foi o ano passado, junto à Anvisa. E, para nossa felicidade, é algo que também está na pauta deles, e por isso nós estamos aqui hoje. Então, essa é a boa notícia. Hoje é possível que os pacientes, quando eu falo os pacientes, paciente significa todos os cidadãos possam fazer um reporte de farmacovigilância. Então, hoje o sistema que a Anvisa oferece permite isso, e é isso que eles vão contar para a gente, né? Mas aí, também, se alguém entra na sala e não sabe bem do que estamos fazendo, a pessoa fala, mas para que nós vamos fazer? Porque, na verdade, toda vez que nós reportamos alguns exemplos, que é reação adversa de medicamento, às vezes a falta de efetividade do medicamento. Eu tomei o medicamento, ele tinha que tirar minha dor de cabeça e não tirou. Então, eu tenho como reportar. Eu tomei o medicamento é para dor de cabeça, mas me deu náusea. E não está previsto. Eu tenho para quem reportar. Ou está previsto, mas foi muito forte. Eu tenho como reportar. Evento adverso também de algum equipamento médico hospitalar.
E reação transfusional. O paciente toma sangue, ele chega em casa, tem algum evento adverso, ele normalmente não fala nem com ninguém hoje, mas agora tem a possibilidade de fazer esse reporte. Então, eu acho que o maior benefício para os pacientes, e nós vamos entender agora como nós vamos fazer isso, é que nós vamos ter mais segurança nos tratamentos. Isso, consequentemente, vai trazer melhores desfechos em saúde, né, nos tratamentos também, e com melhor qualidade de vida. Então, esse é o objetivo de nós falarmos desse tema aqui hoje. Por isso, nós temos especialistas, embora sejam na maioria farmacêuticos, temos uma médica, mas são farmacêuticos que têm perspectivas diferentes, né, em relação à farmacovigilância. Então, cada um vai poder aportar um pouco para a gente entender como nós fazemos para realmente transformar isso num grande benefício para os nossos pacientes. Era isso que eu tinha a dizer. Sobrou 1 minuto e 32. Muito obrigada. Aí está meu contato. Obrigada, Nilva. Agora eu vou chamar para apresentar o Marcelo Vogler. Bom dia. O meu propósito aqui é sensibilizá-los quanto à importância da farmacovigilância, sensibilizá-los quanto à importância de notificar, reportar problemas ocorridos com medicamentos. Porque o medicamento, antes dele chegar no mercado, há necessidade de uma série de testes, estudos, experimentos com esse medicamento, justamente para verificar a segurança, qualidade e eficácia desses medicamentos. No entanto, esses testes eles são restritos a uma população muito pequena, até por questões éticas. Então, nós temos esse medicamento ele é estudado com poucos pacientes ou voluntários, justamente para verificar se existem problemas relacionados a esse medicamento. Claro, também verifica-se, como já falei, a eficácia e a qualidade desse medicamento. A partir do momento em que esses testes são bem-sucedidos, a empresa, futura detentora do registro desse medicamento, apresenta todos esses testes, toda a documentação relacionada a esse medicamento à Anvisa para que ela obtenha o registro sanitário desse medicamento. E quando esse medicamento, uma vez obtido o registro sanitário, esse medicamento ele cai no mercado, ele passa a ser utilizado por uma população muito maior de pacientes. Pacientes estes que incluem crianças, idosos, gestantes, pacientes que estão fazendo uso de outros medicamentos, ou seja, uma situação completamente diferente daquelas estudadas, uma situação diferente do estudo clínico em si. E justamente por essa impossibilidade do estudo clínico fazer essas extrapolações e prever possíveis problemas com medicamentos, é que a farmacovigilância existe. Ou seja, é por isso que há necessidade de, uma vez o medicamento no mercado, uma vez o medicamento sendo utilizado por um número muito maior de pessoas, há necessidade de que haja um monitoramento desse medicamento. E esse é o nosso papel na Anvisa em relação a esses medicamentos. Até porque existem também reações adversas muito raras que, numa população pequena de estudo, num estudo controlado, você não consegue identificar essas reações adversas raras. Então, esse é o motivo de existirmos. É claro que a gente não trabalha só com reações adversas, a farmacovigilância também se ocupa de praticamente todos os problemas relacionados a medicamentos. Então, esse é o nosso escopo de trabalho. Além das reações adversas, nós também trabalhamos com erros de medicação, reações adversas decorrentes de problemas de qualidade no medicamento, o uso não aprovado,
na verdade, o chamado uso off-label, o abuso, a intoxicação, a inefetividade terapêutica e a interação medicamentosa. Tudo isso está dentro do escopo da farmacovigilância. E, claro, não só a farmacovigilância compõe o chamado monitoramento pós-mercado. É claro que existem outras ações, outras áreas dentro da vigilância sanitária que se ocupam desse monitoramento, principalmente com relação à qualidade do medicamento, né? Mas, no nosso caso específico, o nosso monitoramento é em cima desses problemas que são chamados eventos adversos, né? E como é que a gente tem, para que a gente possa realmente, de fato, se ocupar de forma efetiva se ocupar desses problemas, a gente precisa receber essa informação, a gente precisa saber que esses problemas, de fato, ocorreram. E, para que isso chegue à Anvisa, nós disponibilizamos na verdade, o Sistema Nacional de Farmacovigilância, que ele é coordenado pela Anvisa, mas ele também é composto por outros entes. O Sistema Nacional de Farmacovigilância, ele possui sistemas eletrônicos da chamada notificação espontânea, ou seja, canais de comunicação com o cidadão, profissionais de saúde, instituições, canais de comunicação para que essa informação chegue até a farmacovigilância, porque essa informação é a matéria-prima da farmacovigilância. Só através dessa informação, desses reportes, dessas notificações, como chamamos, é que a gente pode realmente ter conhecimento de que, de fato, há um problema com o medicamento e, a partir daí, investigar esse problema e tomar as devidas providências com relação àquele medicamento. Existem alguns sistemas, mas aqui eu vou me concentrar no Vigimed, né? O Vigimed é um sistema de notificação espontânea, um sistema eletrônico de notificação espontânea, onde nós possuímos, dentro do Vigimed nós temos alguns módulos, mas um módulo específico destinado aos cidadãos e profissionais de saúde que não estejam vinculados a uma instituição notificadora, a um hospital, por exemplo. Esse módulo, esse sistema, na verdade, é um sistema, ele não é um sistema brasileiro, na verdade, é um sistema da Organização Mundial de Saúde, que disponibiliza para todos os países que quiserem se utilizar, que querem se utilizar de um sistema eletrônico de notificação, né? É um sistema que está disponível na internet, ele funciona em qualquer navegador, seja Explorer, Chrome, ou Mozilla, enfim. E esse sistema ele permite o relato de problemas, relacionados a medicamentos, né, por esses atores, né, nesse caso específico, no nosso público aqui, dos cidadãos. Só chamo a atenção para a seguinte questão. Eventos adversos, chamados eventos adversos, que foi aquele slide que eu apresentei ali, onde estão contemplados a reação adversa a medicamentos, inefetividade terapêutica e etc. Eu peço que vocês se utilizem do Vigimed, que é o sistema de notificação de eventos adversos. Agora, problemas relacionados à qualidade do medicamento, ou seja, medicamento comprimido partido, partículas em suspensão do medicamento, enfim, qualquer problema de qualidade e que o paciente ainda não tenha feito uso desse medicamento, ele ainda tem que notificar num outro sistema chamado Notivisa. A nossa ideia, isso não é ideal, a gente sabe, mas estamos trabalhando junto com a Organização Mundial de Saúde para que a gente unifique esses dois problemas no mesmo sistema. Mas, por enquanto, é assim. Então, com relação a eventos adversos, a gente reforça a necessidade de notificar no Vigimed, né? Como já falei, existe um módulo só para cidadãos e profissionais de saúde, onde a porta de entrada desse sistema é o site da Anvisa, onde vocês vão achar, na verdade, dois caminhos para o sistema. O primeiro, onde está assinalado ali em azul, que é uma aba chamada Relate Problemas. Vocês vão abrir essa aba e vão surgir várias orientações e explicações exatamente de como você notificar, né? Obviamente explicando
exatamente isso que eu falei, explicando se o seu problema se trata de uma queixa técnica, se o seu problema está relacionado a eventos adversos, e aí, conforme você vai clicando, você vai sendo direcionado para o sistema correto, no caso de eventos adversos, para o Vigimed. Ou ainda, caso você já tenha consciência, você já tenha conhecimento realmente de que se trata de um evento adverso, você tenha conhecimento de que existe o Vigimed, você já clica no próprio, ali embaixo, naquele ícone Vigimed, e a partir daí você já tem um acesso rápido ao Vigimed e já abre o formulário, você já tem aberto o formulário de notificação, um formulário bastante amigável, muito de fácil preenchimento, e poucos campos obrigatórios, na verdade, se não me engano, são 6 campos obrigatórios, onde você faz a notificação e envia e faz o envio dessa notificação. Essa notificação vem para a Anvisa, onde ela é analisada e posteriormente enviada para o banco de dados da Organização Mundial de Saúde, chamado Vigibase, para compor uma grande base de dados de medicamentos, visando justamente a segurança na utilização desses medicamentos. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Agora, quem vai apresentar é a Fernanda. Bom dia, meu nome é Fernanda, trabalho na área de farmacovigilância e a minha palestra é uma complementação da palestra do Marcelo, né? Entendendo um pouco o que a gente faz, quais as ações de farmacovigilância, ou seja, com esses relatos que são feitos por esse sistema Vigimed, com essas notificações, o que é feito com ele, né? Qual a importância de ser feito esse relato pelo cidadão e o que a gente faz com ele. Bom, então aqui, só para começar a palestra, né, uma frase aqui que os medicamentos eles trouxeram enormes benefícios, mas nenhum medicamento é 100% seguro para todas as pessoas em todas as situações. Então, a gente sabe que os medicamentos eles são produzidos, né, para poder combater uma determinada doença, mas, com certeza, ele vai ter uma reação adversa. Em uma pessoa pode ser uma reação simples, na outra pode ser uma reação grave e pode levar a óbito. Então, o medicamento ele é diferente de uma pessoa para outra e depende muito da doença de base, dos medicamentos, outros medicamentos que a pessoa esteja tomando. Então, por isso é muito importante fazer o relato dessa notificação, né? Ou seja, o problema que teve, porque às vezes você tomando um medicamento, você tem um problema. A sua colega tomando o mesmo medicamento para a mesma doença, ela não vai ter o mesmo problema que você. Então, por isso, cada indivíduo é uma pessoa diferente, tem que relatar o problema que aconteceu com você. Então, isso é muito importante. Então, a gente trabalha, né, em farmacovigilância com a geração de sinais. Como que funciona? Então, o sinal, a gente pode falar que é uma informação de uma provável relação causal entre o medicamento e uma reação adversa. Então, quer dizer, quando tem um sinal que eu falo, quer dizer, provavelmente eu tenho um problema com aquele medicamento e aquela reação adversa. Então, eu tenho que fazer toda uma investigação para ver se realmente esse sinal se fortalece, ou seja, é realmente o problema com o medicamento ou não. Não é um problema ainda, mas que precisa continuar a ser monitorado. Então, a gente tem sinais qualitativos, que a gente fala, que diz respeito à qualidade do relato. Então, por exemplo, quando eu tenho o primeiro caso de hepatite fulminante para um determinado medicamento, quer dizer, é um sinal. Eu nunca tive esse tipo de reação adversa para aquele medicamento. Então, aí é um alerta que a gente, lá na Anvisa, já ficamos monitorando mais de perto. E eu também tenho sinais quantitativos, que diz respeito à quantidade, ou seja, se eu tenho um aumento na frequência de uma determinada reação adversa para o medicamento, é um sinal também, mesmo que essa reação adversa já esteja descrita na bula. Então, quer dizer, ela já é esperada para aquele medicamento, só que eu tenho um aumento substancial com relação a essa reação. Então, isso é um aumento, porque quer dizer, é uma reação que até então era rara e que pode ser uma reação comum. Então, isso na bula tem que ser diferenciado.
Bom, então, qual a importância de se notificar? A gente fala que notificar é o ato de informar a ocorrência de evento adverso ao medicamento para a autoridade sanitária ou detentores de registro ou outras organizações. A notificação ela é espontânea, ou seja, não tem obrigação do cidadão notificar. No entanto, é a partir do dado, quer dizer, do relato notificado, que a gente vai tomar as medidas necessárias com relação ao medicamento, né? Então, como que funciona? Qual o fluxo dessas notificações, né? A notificação, então, vai entrar pelo Vigimed, que é o sistema que o Marcelo acabou de mencionar, que é o sistema específico para o relato de reação adversa para o medicamento. Então, essa notificação, entrando por esse sistema, a gente lá na Anvisa vai fazer uma análise das notificações. Uma vez analisado, né, nesse banco de dados, eu vou, então, verificar se há um sinal, ou seja, se há aí uma possível relação entre o evento adverso e o medicamento. Uma vez fortalecido esse sinal, uma vez identificando o sinal, eu vou fazer uma investigação. Então, é uma investigação mais robusta, com artigos científicos, procurando bancos de dados mundiais, para também ver se tem outro problema parecido com o que a gente conseguiu identificar. Uma vez investigado e esse sinal ser fortalecido, ou seja, realmente se confirmou um problema com o medicamento e com essa reação adversa, eu vou tomar uma decisão. E aí a decisão, vou falar um pouquinho mais para frente, ela pode ser inúmeras, desde a retirada do medicamento até continuar o monitoramento, porque ainda não há necessidade de se tomar uma ação imediata. E, por fim, a comunicação, que é o que a gente faz na nossa página da Anvisa. Esse é o Vigimed, o formulário que foi falado. É um formulário bem simples, bem estável, né? O sistema é bem estável, as informações obrigatórias são muito simples. Então, quer dizer, é uma página corrida com informações básicas sobre o uso do medicamento, ou seja, qual o medicamento, qual a reação adversa, quando você tomou, fazer uma descrição do que aconteceu, como foi que aconteceu e os seus dados pessoais. Então, o que acontece depois com essas notificações, né? É importante ressaltar que a notificação que é feita pelo Vigimed, o feedback que a Anvisa dá é por meio das ações que são tomadas. Então, quando você entra no Vigimed para fazer o seu relato da notificação, não há um feedback individual, ou seja, você não recebe uma resposta individual sobre a análise do seu caso específico. Por quê? Porque a gente recebe uma quantidade grande e esperamos receber mais notificações, né? Então, não tem como a Anvisa estar avaliando uma a uma e dando feedback individual. No entanto, esse feedback da Anvisa é feito em formas de ações. Quais são essas ações? Então, essas notificações são avaliadas tanto pela Anvisa estadual quanto pela Anvisa, né, pelo Sistema de Vigilância Sanitária, e aí a gente vai fazer as investigações, como eu mencionei, se for necessária. Então, uma vez avaliada, esse feedback é dado por meio de medidas regulatórias. Então, essas medidas elas podem ser a publicação de alertas na página da Anvisa. Então, quando você vê publicado um alerta específico sobre uma reação adversa em um medicamento, pode ter certeza que a sua notificação que você fez pelo Vigimed ajudou para poder emitir esse alerta. Então, quanto mais notificação a gente tem, mais dados a gente consegue avaliar e tomar as medidas necessárias. Então, eu posso ter alteração do texto de bula, é muito comum. Então, através dos relatos que a gente tem, a gente vê a necessidade de atualizar a bula dos medicamentos. Como? Incluindo uma reação adversa que até então não tinha, colocando uma informação no item de advertências e precauções, uma informação importante que na bula não tinha. Então, todas essas atualizações são feitas mediante o relato que a gente recebe. A distribuição de cartas profissionais de saúde e aos pacientes também. Modificação do status do medicamento. Então, o medicamento que até então era um medicamento, por exemplo, vendido como isento de prescrição, através das notificações, a gente pode reenquadrá-lo e ele ser comercializado sob prescrição médica. E as medidas mais drásticas, chegando a recolhimento de lotes no mercado e a suspensão ou mesmo o cancelamento, quando for um problema mais grave com relação ao medicamento.
Então, aqui só para mostrar, né, aqui onde fica na nossa página da Anvisa, a gente tem os alertas publicados, né? Então, são informações relacionadas à segurança do medicamento. Então, é publicado nessa página. Aqui é importante também identificar, assinalar que se trata de medicamento, quando se quer publicar, procurar um alerta, né, específico para medicamento. E também aqui a gente tem a parte de cartas profissionais de saúde, que é uma carta da própria empresa e que a gente publica na página da Anvisa com o intuito de difundir a informação referente a um problema, a algum caso específico do medicamento. Então, é isso que a gente tinha para falar. E só lembrando que assim, a nossa análise, né, o nosso trabalho lá, como farmacovigilância, depende muito dos dados que a gente recebe. Se a gente não tiver dados, a gente não consegue avançar, porque a gente não consegue fazer a avaliação e aí o medicamento continua tudo bem, entre aspas, né, porque a gente não tem como provar que esteja acontecendo algum problema com o medicamento. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Agora eu chamo ao púlpito Pablício Nobre Gonçalves. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite para falar um pouco também da farmacovigilância, aqui meu conflito de interesse. Vou ter que vir para cá porque eu não enxergo tão bem. Na verdade, a farmacovigilância, e aí falando de oncologia, e aí falando um pouco do tempo que eu estou em oncologia, faz 20 anos no mercado privado, ela passou a ter uma importância muito grande nesses últimos 10 anos em relação à parte assistencial. Então, eu acho que esse ponto, esse tema é super importante, porque ele faz com que as instituições passem a ter maturidade para entender o que a gente está produzindo lá dentro da gestão do cuidado. Então, os eventos adversos, eles têm lá, por vários motivos, né, eles podem ser uma suspeita de reação adversa a medicamento, ele pode ser um evento adverso por desvio de qualidade de medicamento, que é o que a gente acaba querendo trabalhar muito quando tem uma notificação. Eventos adversos decorrentes do uso não aprovados de medicamento, a questão do risco dos medicamentos off-label, interações medicamentosas, que hoje quem trabalha com segurança do paciente dentro da metodologia entende que isso é super importante, principalmente para os pacientes oncológicos, onde basicamente a gente faz tratamento com terapia medicamentosa. Inefetividade terapêutica total ou parcial, as intoxicações relacionadas a medicamentos, uso abusivo de medicamentos, e aí, obviamente, não só os produtos neoplásicos, oncológicos, mas todos os outros medicamentos que o paciente também usa para outras comorbidades, e, obviamente, é onde a gente tem o maior desafio, esse nosso paciente oncológico, idoso, não é um paciente que só veio fazer quimioterapia, é um paciente que veio fazer quimioterapia, mas outros 6 tipos de comorbidade, totalizando 18 tipos de medicamento. Então, obviamente, ali há uma oportunidade importante para que os profissionais da área de saúde possam ajudar esse paciente a fazer o uso correto. E o erro de medicações, né, potenciais e reais, que são realmente um desafio, porque os erros eles acontecem todo dia, nas instituições, obviamente ninguém com intenção, mas a gente entende que esses erros acontecem por prescrição, dispensação, manipulação, informação errada, e obviamente isso leva ao erro, e o erro é considerado um evento adverso importante e grave. As metas para o time assistencial, então, é conhecer os medicamentos, conhecer o perfil de reações adversas esperadas. Então, é importante, quando a gente começa a ter uma nova tecnologia, a gente entender o que essa tecnologia vai trazer de benefício, mas também em relação a essa questão dos eventos adversos. Em que tempo esse evento adverso está previsto naquela população que foi feito o estudo, para que a gente também consiga trazer isso para a realidade. E, obviamente, aquele estudo que foi apresentado para aprovação daquela droga foi um estudo muito controlado, com pacientes muito bem selecionados. E, no dia a dia, na vida real, esse paciente é um paciente que pode ter tudo.
Então, assim, a gente tem que estar monitorando muito próximo esse paciente em relação principalmente às drogas novas. Conhecer o tempo médio do aparecimento das reações adversas, isso já na incorporação desses medicamentos, né, para os protocolos de quimioterapia, a gente tem que saber o que está previsto para acontecer na jornada desse paciente. Em que tempo pode acontecer e de que forma a gente pode prevenir se existe algumas situações que eu posso tentar mitigar esses riscos. Né? Então, saber detectar precocemente as reações de impactos clínicos, saber orientar o paciente quanto à detecção, à comunicação e ação. Então, é um processo de educação importante que as instituições vão ter que enfrentar no processo de educar o paciente. É muito comum as instituições todas estarem muito engajadas de passar toda a informação no primeiro dia do paciente em quimioterapia. Eu tenho um time multiprofissional todo querendo falar com esse paciente naquele dia e, obviamente, não é o melhor dia para a gente conversar com o paciente sobre tudo. Então, a comunicação e o processo de educação ele é processual e faseado. A parte de farmácia clínica, da farmacovigilância, ela tem que ser continuada para que esse paciente, em algum momento, consiga internalizar esses conhecimentos que serão úteis para ele poder ajudar no manejo dessas toxicidades. Não só o paciente, mas também o familiar e o cuidador. É obrigatório hoje a gente estar conversando com o paciente e com o cuidador para que ele possa estar entendendo como será essa jornada do paciente, né? Alinhar as expectativas, inclusive, do que está por vir. Ok? Aí, obviamente, questões básicas para a educação do paciente, como administrar melhor seus medicamentos, nome dos medicamentos, fármacos e nome de marca. No Brasil, a gente tem vários fármacos, com um princípio ativo com 10 tipos de marcas. E isso, obviamente, é muito complicado para o paciente saber o que ele está tomando, né? Porque, às vezes, ele toma 3 tipos de omeprazol, ele está achando que está tomando 3 tipos de medicamentos diferentes, porque o paciente oncológico é um frequentador de várias especialidades médicas. E, obviamente, a gente não tem a informação não está integrada para todos os profissionais. Então, há uma fragmentação e esse paciente, muitas vezes, buscando outros médicos, ele acaba recebendo as mesmas orientações, mas com prescrições de medicamentos que ele já está fazendo uso, e ele passa a usar como se fosse diferente. Como armazenar medicamento, como destacar medicamentos indesejados ou não utilizados, e as orientações, se tiver no período de gravidez, na amamentação, e, obviamente, em relação à pediatria, como educar a família, né, o cuidador, em relação ao cuidado com o paciente pediátrico oncológico. Tá? Opa, deixa eu passar aqui. Aqui acho que não conseguiu entrar aqui. Ok. Aqui, na verdade, eu estou trazendo uma experiência de uma clínica privada de oncologia. Ela tem 25 anos. Isso fica na Bahia. E aí a gente entendeu, depois de 25 anos, que a gente precisava trazer alguma medida, né, para melhorar a qualidade e a segurança na assistência. E hoje a farmacovigilância ela é um departamento dentro da estrutura de assistência. Então, hoje eu tenho farmacêuticos dedicados simplesmente para o processo da farmacovigilância. Os farmacêuticos clínicos, os farmacêuticos de manipulação, hoje eles entendem que estão ali como atores importantes, mas eu tenho um departamento dedicado exclusivamente para esse processo. Então, é só para mostrar que hoje a farmacovigilância, hoje nos serviços no Brasil, eles também passam a ter uma importância muito grande, tá? Até pelo nível de investimento que os empresários estão colocando, porque a gente precisa melhorar a qualidade, né, da informação, inclusive, do que a gente está fazendo dentro da gestão do cuidado. E aí, deixa eu só, porque eu não sei porque está acontecendo na minha apresentação. Então, obviamente, o serviço de farmacovigilância, como o Marcelo colocou, a gente contempla todas essas atividades, né, de monitoração de reações adversas, a notificação, a graduação de toxicidade, quando há incorporação de novos medicamentos, né, com nova tecnologia, o monitoramento ativo e não passivo, quer dizer, todo paciente com qualquer medicamento novo, a farmacovigilância ela faz busca ativa de tudo que está acontecendo com este paciente por 5 anos.
ok? Em relação às queixas técnicas, né, em relação a medicamento, materiais médicos e equipamentos, a descontinuação, porque há esse processo de descontinuação, ou inclusive quando há um stockout, por exemplo, a falta do produto, qual o impacto que isso vai ter dentro da terapia do paciente e, obviamente, o que vai implicar no desfecho clínico, uma vez que eu tenho que medir qual o desfecho clínico e, se tiver ausência por algum período no planejamento terapêutico do paciente, isso vai impactar, possivelmente, na resposta clínica. A excursão de temperatura é algo que os pacientes geralmente trazem para a gente, que é: esqueci o medicamento fora da geladeira, eu botei o medicamento no porta-luva, e, obviamente, a farmacovigilância vai contribuir para saber se aquele produto está apto ou não para que esse paciente continue fazendo o tratamento. Então, a gente chama de excursão de temperatura, obviamente, acionando a indústria farmacêutica e, muitas vezes, também a Anvisa, até por conta do alto custo desses medicamentos, os pacientes querem manter o uso, né? E o monitoramento de alertas técnicos, que diariamente a gente entra no site da Anvisa ou alguma outra agência internacional para ver algum tipo de alerta para a gente poder melhorar a nossa qualidade assistencial. Então, na verdade, lá, para que o paciente seja incorporado, né, dentro dessa comunicação, a gente tem um programa chamado Ama Acolher, que, antes de começar todo o atendimento do paciente oncológico, o paciente e o cuidador familiar, ele passa por uma espécie de coach com a equipe multiprofissional para estar trazendo todas as informações que esse paciente precisa, e o cuidador, no que tange, por exemplo, na farmacovigilância. O que está previsto dentro do plano terapêutico, quais são os marcadores em relação ao que ele sentiu, o que ele vai fazer de forma mais personalizada. Ok? Opa. As notificações, então, não só toda a equipe multiprofissional, mas também o paciente e o cuidador, também passando por esse processo agora. Eles recebem um diário, né, que eles levam para casa para poder relatar tudo o que está acontecendo em domicílio. E tem um aplicativo também, que ele pode fazer isso também através de WhatsApp, ou mensagem, ou em voz, para a gente saber o que está acontecendo com esse paciente. Isso é importante porque o paciente oncológico, geralmente, ele faz terapia medicamentosa, é ambulatorial, e ele vai para casa. Então, tudo que ele vai ter de evento adverso não está sobre os nossos olhos, está em domicílio. E, muitas vezes, os pacientes, com medo de ter a perda daquela linha de tratamento, pode ser uma única oportunidade, ele tenta a não falar a verdade para a gente. Ele tenta negligenciar aqueles eventos porque ele fica com medo de perder o tratamento. Então, isso é super importante também. Eu estou com o tempo estourado aqui, mas a graduação de toxicidade também é super importante. E aí, aqui, só um exemplo de que, quando eu vou fazer uma graduação de toxicidade, por exemplo, eu estou lá preocupado não só com a graduação que eu estou fazendo do paciente naquele dia que ele está recebendo a quimioterapia, mas eu quero saber o relato dele do que aconteceu no intervalo que ele ficou em domicílio. Então, eu vou saber como ele se comportou em domicílio, qual foi o tempo de recuperação dele, para ele estar apto a fazer aquele novo ciclo de quimioterapia. Isso faz com que a gente, em algum momento, mude até conduta no segundo ciclo do tratamento do paciente, por exemplo. Ok? Então, análise de grupo. Obviamente, a gente vai estar analisando todos os dados, né, gerados em relação à graduação de toxicidade, em relação às notificações, para a gente ver o que a gente pode mudar para melhorar aquele padrão. Ok? Deixa eu... aqui, na verdade, é só um exemplo. Os pacientes ambulatoriais, eles internam bastante, então a gente criou uma ferramenta que a gente consegue estar em tempo real, sabendo que, quando um paciente nosso entra dentro de internação no hospital, ele internou por quê, se foi alguma coisa relacionada à toxicidade, e, naquele momento, a farmacovigilância ela já tem a notificação imediata da entrada do paciente com o CID que ele entrou no hospital. Por quê? Porque a gente, no Brasil, hoje tem uma fragmentação. Quando o paciente vai para o hospital, a informação está no hospital, e quando ele está no ambulatório, e isso não dialoga. Então, isso faz com que eu não tenha a informação de como foi o cuidado dele no hospital, e essa transição dificulta muito a admissão desse paciente para saber o que eu posso fazer para melhorar a condição de saúde do paciente depois que ele hospitalizou. Então, isso a gente tem em tempo real, e qualquer dúvida a gente consegue acionar o médico que está assistindo o paciente naquele hospital. Ok? Então,
Então, isso é uma ferramenta que ajudou bastante. E para os profissionais, então, a gente cria workshops, né, de detecção precoce de reações, dependendo do tipo de medicamento ou de necessidade. E para o paciente, guias impressos, né, no caso de farmacovigilância, o que é preciso saber, campanhas em mídias sociais, né, porque comunicar eventos adversos aos profissionais de saúde, e farmacovigilância eu faço, e você. Isso para que o paciente esteja empoderado e participe realmente do processo dele como um grande notificador para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do paciente durante todo o período de quimioterapia. Ok? Obrigado. Obrigada, Pablício. Agora eu chamo a Cristina Moura. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a Abrale pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui falando e parabenizar esse movimento, Todos Juntos contra o Câncer, que a cada ano consegue maior adesão e tem sido um sucesso na luta, no combate ao câncer, apoiando os hospitais, os laboratórios e, principalmente, dando a condição hoje do paciente participar do tratamento, a experiência do paciente como ponto central na assistência, como foco hoje na assistência, o tratamento oncológico. Eu trabalho no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, interior de São Paulo. Sou diretora da área assistencial, área de desenvolvimento de saúde, e a farmacovigilância tem sido uma ação extremamente importante para os hospitais, e eu venho hoje falar da experiência no hospital, como a gente trabalha a farmacovigilância e qual a importância de notificar os eventos com medicamentos. O hospital oncológico é um hospital que trabalha com medicamentos de alto custo, com quimioterápicos, e os eventos que a gente observa, eles causam danos, muitas vezes irreparáveis ao paciente, e também com relevante repercussão econômica pelo alto custo dos medicamentos que a gente usa. Então, a importância de se fazer gestão, de se trabalhar os medicamentos, a farmácia, para um hospital hoje é muito importante. A gente tem, desde 1999, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos publicou esse livro, Errar é Humano, e construindo um sistema de saúde seguro. Esse livro ele foi um marco na história de segurança, e ele fez com que, nos Estados Unidos, se trabalhasse mais e se observasse, e isso aumentou o nível de conhecimento e consciência sobre eventos adversos. 20 anos se passaram, e no Brasil ainda nós temos muita dificuldade com os dados. Nós temos muita dificuldade em conhecer no nosso hospital o número de evento adverso. A gente tem muita dificuldade em ter um indicador que nos dê diretriz, que nos dê o caminho para trabalhar. E isso vem muito da cultura de segurança que ainda é fraca dentro dos hospitais. A gente tem, na formação dos profissionais na área da saúde, a questão da falibilidade. Na verdade, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, nós todos, profissionais da saúde, aprendemos que somos infalíveis, porque a gente, de fato, não quer errar. A gente, de fato, quando prescreve ou quando administra um medicamento, a gente tem certeza que está fazendo o melhor, o certo, mas a gente esquece que errar é humano, e nós somos humanos e falíveis, e podemos cometer erros, e erros que comprometem, muitas vezes, a saúde do nosso paciente. E o sistema de saúde também, ele adotou uma abordagem individual na análise e tomada de decisão sobre o erro
dentro do hospital, dentro do serviço de saúde. Então, durante muito tempo, foi criada a cultura de medidas punitivas para quem erra. Então, muitas vezes, a gente viu dificuldade na notificação, dificuldade em assumir o erro, por medo de perder o emprego, por medo de levar uma advertência, e, muitas vezes, por vergonha mesmo de assumir, enquanto profissional, que houve um erro, que houve uma desatenção, e hoje nós estamos olhando para o processo e não mais para a pessoa. E essa cultura que a gente está tentando mudar no nosso hospital, e eu vejo isso em vários hospitais, esse avanço, que vai ser o caminho para que a gente consiga ter números, dados, indicadores para promover as melhorias. Então, é preciso que o foco sistêmico seja adotado na área de saúde, construindo sistemas mais seguros, planejados, de forma a levar em conta as limitações humanas. Deixa eu me achar aqui. Então, nós temos as notificações no hospital de forma voluntária e nós fazemos a busca ativa. E, para isso, nós temos uma ferramenta. Espera aí, que eu acho que eu fiz confusão. Dentre as principais iniciativas, tá. Nós temos ferramentas, então, que nós utilizamos no hospital, onde a gente faz a notificação interna, né? Como foi falado pela Agência Nacional de Vigilância, a gente também utiliza o sistema da Vigimed para notificar, mas dentro do hospital, nós fazemos a notificação no sistema e nós conseguimos, com essa ferramenta hoje, na gestão de qualidade, que todos os profissionais são treinados e façam a notificação voluntária. Essa notificação, ela é voluntária, é a participação ativa dos funcionários, de todos os envolvidos no cuidado do paciente, e é possível, então, a gente identificar várias complicações relacionadas no uso do medicamento. E a busca ativa também, que a gente realiza buscando falhas que são detectadas pelas equipes através de visitas em enfermarias, entrevistas com profissionais da saúde, revisão de prontuário e acompanhamento do paciente. Essa ferramenta fica na gestão de qualidade, todos os profissionais foram treinados, a gente ainda tem um processo de treinamento, de multiplicação da informação, e a notificação é anônima, a gerência de risco recebe, avalia e faz a tratativa com as equipes multiprofissionais. Com essa ferramenta que o hospital está usando, nós aumentamos muito o número de notificações, nós conseguimos melhorar essa cultura de segurança e diminuímos a taxa de reação adversa aos medicamentos. Os profissionais farmacêuticos, eles analisam hoje as prescrições e, com isso, também houve diminuição de reações adversas a medicamentos, porque eles conferem dosagem, tempo, ordem de infusão, as incompatibilidades e as interações medicamentosas. Aqui eu mostro a tela, essa é a tela dos computadores do hospital, que elas estão em todos os computadores, todos os colaboradores, funcionários do hospital têm acesso e entram ali para poder fazer uma notificação anônima ou uma notificação de qualquer evento que tenha no hospital, e aqui, no caso, evento com medicamentos. Nós trabalhamos lá com o MV-SOL, e eu já estourei aqui meu horário, mas estou encerrando, nós trabalhamos aqui, essa é a ficha onde
você entra e consegue fazer, então, a notificação. Essas são a ficha, nós temos depois à disposição. E, para encerrar, a gente coloca que não existem sistemas livres de erro. Então, qualquer hospital, seja um hospital de excelência, um hospital acreditado, um hospital de um país que já passou das fases que a gente enfrenta ainda no Brasil, todos erram. Quem não notifica, quem tem indicador baixo, porque não mostra, é porque não trabalha, porque não tem gestão. Todo mundo erra, todo mundo tem números para serem corrigidos. E é possível que a gente tenha sistemas que evitem os eventos adversos nos pacientes, assim como tem na aviação, nas indústrias químicas e nucleares, que se protegem com processos de melhoria, com processos de segurança. Nós precisamos introduzir, então, medidas que reduzam também as possíveis consequências dos erros caso falhem as medidas preventivas, as medidas de segurança, e os erros atinjam os pacientes. Então, é muito importante também que, depois de todas as barreiras, mesmo assim, a gente tenha erro cometido, evento adverso, a gente também tenha protocolo de reduzir as consequências que os erros causam nos pacientes. Isso é um desafio, eu acho, que para todo trabalhador da área da saúde, é um desafio para todos os hospitais, e convivendo hoje com taxas altas, inaceitáveis de erro, a gente tem um caminho aí muito grande a percorrer, um caminho de conhecimento, etapas, parcerias com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Vigilância, Conselho Federal de Farmácia, e os hospitais eles têm que estar sempre sendo informados. O Ministério, o que a gente tem trabalhado, tem pedido, é apoio, instrumentalizar os hospitais, as instituições de saúde, para que a gente tenha acesso e condições de medir o que está havendo dentro do nosso hospital. Educação continuada, ela é importante, os hospitais têm que dar informação, todos os colaboradores, todos os funcionários têm que ter acesso à notificação, têm que ter o conhecimento, têm que ter a noção do dano, do risco, para que todos juntos a gente tenha melhoria na assistência, tenha mais segurança para o paciente. Muito obrigada. Bom, agora eu vou chamar a Rosana Masteralo, que não estava no meu script, mas ela é diretora de assuntos regulatórios do Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. Bom dia a todos. Inicialmente, muito obrigada aos Movimento Todos Juntos contra o Câncer, aqui na figura da Nilva, a quem eu agradeço muito dessa oportunidade. O Sindusfarma já estaria muito bem representado pela Fernanda, eu já estava querendo mandar meus e-mails para ela, mas me pediram para fazer a correção. Então, a mim cabe falar sobre a farmacovigilância sob o ponto de vista da indústria farmacêutica. Opa, eu passei aqui adiante. Isso. E, para mim, agora ficou muito fácil, depois da apresentação de todos. O ponto que eu gostaria de destacar, inicialmente, é que, para a indústria farmacêutica, a farmacovigilância ela é compulsória. Então, a indústria farmacêutica ela é obrigada a encaminhar os relatos que ela recebe de farmacovigilância. Então, todo aquele sistema que o Dr. Marcelo falou, que a doutora Cristina apresentou, de farmacovigilância que as pessoas podem fazer, a indústria farmacêutica é obrigada a informar quando ela recebe um relato de um evento adverso. Para isso, ela tem prazos, ela precisa fazer o acompanhamento, e é isso que vai garantir, inclusive, a manutenção desse produto no mercado. Vai ser uma avaliação desse risco-benefício, né? Então, já foi dito aqui, todo medicamento é capaz de causar uma ação. O equilíbrio da balança, ou então
a balança pendendo para mais efeitos positivos do que negativos é o que vai garantir a manutenção desse produto. Para isso, a norma exige um sistema de farmacovigilância local. Local que eu digo é aqui, no estado onde aquela indústria estiver estabelecido, ou o departamento de farmacovigilância daquela indústria estiver estabelecido, há a necessidade de um responsável por essa farmacovigilância claramente designado e o envio periódico de relatórios com essas informações. Existem alguns relatos que são encaminhados em tempo menor, porque são eventos adversos graves, mas toda a informação coletada pela indústria, ela não pode ser dispensada, ela tem que ser encaminhada em outros formatos de relatório. Isso faz com que tenhamos que enfrentar alguns desafios. Alguns deles já foram colocados aqui. O Dr. Marcelo ou a Fernanda falaram que é difícil você fazer a farmacovigilância se nós não temos informações suficientes. Então, a gente precisa de relatos robustos, a gente precisa que, quanto mais pessoas conhecerem a importância de relatar estas informações, então está aqui uma parte do que é feito por esse movimento. Vamos notificar. Quanto mais as pessoas compreenderem a importância disso, melhor para que esse conhecimento em torno do medicamento evolua. E aqui eu posso dizer para vocês que, embora muitas vezes se pense que a indústria não tem interesse, é extremamente importante para a indústria essas informações. Por quê? Existem relatos, o Dr. Fabrício colocou, como que a indústria, no momento de pesquisa, vai imaginar que a pessoa vai usar simultaneamente 15, 18 medicamentos. Né? Então, só vai se saber o que está acontecendo quando esse produto vai para a vida real. Né? Quando as pessoas mudam, às vezes, a posologia ou a forma de tomar o medicamento. E também, com as informações, com o relato desses pacientes, podem surgir oportunidades de melhoria nesses produtos. Recentemente, a Anvisa aprovou um produto que já existe no Brasil em 2 concentrações distintas, e agora existe a possibilidade de uma concentração menor alcançar os benefícios da concentração maior. E isso vai significar com menos eventos adversos. A indústria precisa saber a intensidade, como foi colocado, do sinal, não apenas a quantidade de relatos, mas a intensidade, para também trabalhar em soluções tecnológicas que melhorem, né, a situação para o paciente. Isso promove a adesão desse paciente ao medicamento, e isso também faz com que a indústria comercialize mais, se desenvolva e invista em novas pesquisas. Então, pode ser, sim, uma relação onde todos ganham. Um outro ponto... Ai, nós estamos uma briga aqui. Como que todos podem contribuir? Né? Eu acho que não é somente a indústria, mas todos podem contribuir. Mas a indústria procura fazer isso. Educar, então, esses notificadores, né, com esses conceitos de eventos adversos, de reações adversas, e como que é importante que esta informação venha com a maior quantidade de dados possíveis. Quando também um paciente, um consumidor relata um evento adverso, nós somos sensíveis de saber que ele, às vezes, está incomodado com aquele evento, às vezes está nervoso com aquele evento, mas ele compreender que a maior parte das informações que ele passa serão de grande utilidade, porque uma coisa tem que ficar bem clara: a indústria, ela não quer ser apenas um coletor de informações para que envie relatórios para a farmacovigilância da Anvisa. Ela quer observar essas informações e fazer um serviço de farmacovigilância, ou seja, investigar, ter uma resposta para o porquê que aquilo aconteceu e se aquilo, principalmente, pode ser modificado. Facilitar a notificação. Nós vivemos uma era extremamente tecnológicas, então temos aí o Vigimed, sistemas fáceis de serem notificados. A gente pode pensar em aplicativos, facilitar a vida de quem quer fazer uma notificação. Isso, com certeza, pode trazer um volume muito maior, né? E acompanhar esses relatos. Então, como eu disse, às vezes a pessoa informa, é um consumidor, é um paciente, ele informa qual foi o médico que prescreveu aquele medicamento, e é necessário que esse profissional esteja disposto também a contribuir com informações, porque será necessário
tem uma grande importância o relato ou a coleta de informações por parte desse profissional, que ele vai poder dizer em relação à evolução da doença, à interação com outros produtos ou algumas outras informações adicionais, além das que o paciente é capaz de transmitir. E, então, o grande objetivo aqui era dizer que é possível, sim, nós estabelecermos parcerias e trabalharmos em conjunto nesse fortalecimento das ações de farmacovigilância. Eu aqui estou representando empresas, né, que são associadas, já foi anunciado que eu faço parte do Sindicato da Indústria Farmacêutica, empresas que trabalham com farmacovigilância no seu dia a dia e que trabalham no Sindusfarma em busca de ações efetivas que tragam, que fortaleçam essa ação de vigilância pós-mercado dos medicamentos. Então, a gente pode contribuir elaborando pesquisas, avaliando o que a gente precisa conhecer mais sobre os notificadores ou sobre a forma de notificação, para que a gente compreenda e estabeleça ações mais focadas, ações que vão trazer um benefício maior para essas pessoas. E daí, sim, trabalhar em conjunto e fazer a colaboração. Bom, vocês viram aqui que, embora eu diga que existem pessoas que trabalham efetivamente na busca, no fortalecimento, eu tenho que fazer o agradecimento, nós temos vários associados, mas este subgrupo existe. Então, são pessoas que passam grande parte do seu dia não apenas coletando informações, mas procurando trabalhar em prol de melhorar tanto para o paciente como para a própria empresa, fornecendo informações que subsidiem tomadas de decisão em relação à manutenção, aprimoramento do mercado, do produto, ou até mesmo, às vezes, uma suspensão do produto até que se esclareça melhor e se dê tranquilidade em relação aos riscos desse medicamento. Então, era isso, para que a gente possa fazer ainda um debate que eu tinha separado para vocês e que agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai iniciar a rodada de perguntas. Quem tiver pergunta pode se preparar. Para começar, eu tenho uma pergunta. Vocês falaram muito aqui de paciente. A Nilva disse na apresentação dela que, às vezes, o médico é o último a saber, né? Eu queria saber, na opinião de vocês, e daí responde quem quiser ou todos, qual que é o maior desafio para educar o paciente? Antes de responder sua pergunta, eu só queria fazer um parênteses, que existe o efeito adverso do bem, né? Que são aqueles medicamentos que são estudados e, às vezes, até lançados numa determinada indicação e depois se descobre uma que é super positiva. Então, nem tudo é tão ruim. Mas eu acho que existe a história do médico, principalmente no sistema público de saúde, onde nós temos 75% da população, a gente imagina que o médico ele é superlotado, né? Assim, o médico atende muitos pacientes e ele não consegue dar essa atenção individual. Então, por isso que muitas vezes o paciente não consegue chegar ao médico. E também existe ainda, às vezes as pessoas elas não se sentem suficientemente esclarecidas e elas se sentem até envergonhadas. Ou elas fazem, acho que foi o que o Fabrício falou, elas têm medo de interromper o tratamento e também não falam com medo que o médico tire. Mas eu acho que a educação do paciente é um papel de todos nós. Porque acho que nós, como a associação de pacientes, nós temos esse papel, tanto que estamos fazendo isso aqui, mas acho que é importante, além disso, acho que nós temos que pensar em cartilhas, em materiais que ajudem os pacientes. Os médicos, hospitais, nós tivemos aqui 2 excelentes exemplos. Não é simples, não é simples. Mas é um trabalho de persistência, porque, além de tudo, acho que nós temos uma característica cultural aqui no Brasil. Nós reclamamos, mas nós não vamos atrás daquilo que achamos que merecemos ou temos direito a.
Então, a gente reclama muito passivamente, nós não temos muito esse ímpeto, né? Então, não é só uma questão de mostrar que existe, mas também é uma questão de vencer esse nosso traço cultural de não ter a iniciativa de reportar o que está acontecendo. Mas acho que todos somos importantes, cada um fazendo o seu papel, cada um utilizando os canais disponíveis, e não é um caminho simples, é um caminho de muita persistência. Alguém quer acrescentar? Não, eu acho que, da nossa parte, da Anvisa, acho que ainda existe um abismo a ser superado entre Anvisa e cidadão. E é justamente nesse caminho, é nisso que a gente está se debruçando, e hoje é um exemplo disso, né? Essa aproximação da Anvisa com as associações, né, para justamente mostrar que, na verdade, mostrar exatamente o que a Anvisa faz, a importância do trabalho da Anvisa, como não só a Anvisa, como o próprio SUS, né? Porque às vezes muitas pessoas acham que não se utilizam do SUS, mas na verdade todos nós acabamos se utilizando do SUS, muito ou pouco. A Anvisa, ela está dentro do SUS e a gente quer exatamente mostrar qual é o nosso trabalho, como a gente pode ajudar, e a gente quer exatamente se aproximar cada vez mais do cidadão, porque, como eu falei na apresentação, o nosso insumo, a matéria-prima do nosso trabalho vem exatamente do paciente, né? Seja através dele próprio, seja através do profissional de saúde ou das indústrias, que, como a Rosana falou, tem a obrigatoriedade de nos notificar. Eu acho que a questão desse processo de educação, de comunicação do paciente em relação ao que está acontecendo com ele é muito complexo, né? As instituições, elas necessitam investir mais no sentido de recursos humanos, treinamento, capacitação. A comunicação, ela não é tão efetiva quanto deveria ser. Às vezes, o que eu falo não é suficiente para quem está recebendo a informação e a gente não consegue pedir a devolutiva do que ele realmente conseguiu receber, se a mensagem foi clara para o cuidado dele. Então, a gente tem hoje um paciente que tem muitas... e a nossa população tem uma crença limitante importante em relação a esses efeitos colaterais que são esperados. E aí a farmacovigilância vem dizer para todos nós que vai acontecer, mas eu preciso do seu relato para ver a intensidade. Eu preciso entender que, muitas vezes, até a ausência daquele relato, porque não está acontecendo lá na Bahia, mas está tendo uma incidência grande no Sul, isso faz toda a diferença para a gente entender o que mudou dentro de uma regional para outra. Será que é porque lá tem uma população afrodescendente, a outra é mais caucasiana? Então, isso tudo tem uma relevância muito importante para a gente melhorar a gestão realmente do cuidado. E esse processo realmente do paciente, a gente precisa de mais tempo para se dedicar ao paciente, para fazer a informação conseguir ser internalizada, não só do paciente, quanto de quem vai ser eleito para ser o cuidador dele. Porque o paciente idoso é um problema hoje no sentido do entendimento e realmente do processo de negação. Eu não quero dizer que eu estou falhando no tratamento. Então, a gente é muito comum de falar assim, não, minha médica falou que esse era o melhor tratamento para mim. E se eu entender que eu estou perdendo a oportunidade, porque a toxicidade está sendo muito gravosa, talvez aquela situação de que eu tinha uma esperança, eu acabo meio desconsiderando, naquele momento eu consigo dizer, está tudo bem. E a pergunta também, como a gente faz para o paciente, está tudo bem? E, obviamente, o paciente ele vai falar tudo. E aí, o jeito que a gente pergunta também, a gente é induzido a receber uma informação muito ruim do paciente. Então, saber um pouco da experiência dele e não fazer essas perguntas fechadas também, para a gente conseguir captar melhor o que está acontecendo com esse paciente fora das instituições de oncologia. Posso complementar? Eu acredito, sim. A gente já viu, eu não me lembro, quando teve a ISOP, um seminário que a gente sediou lá no Sindusfarma, acho que há uns 4 anos atrás, a gente viu muito a questão de campanhas educacionais também. Eu acho que seria muito importante as pessoas entenderem qual é o objetivo de receber um relato, por que é importante relatar, principalmente porque,
quantas pessoas, às vezes, deixam de utilizar um medicamento, né, por causa de um evento adverso e não comunicam isso para o médico. E aí o médico também fica sem saber por que não está tendo efetividade naquele tratamento. Então, eu sinto falta também de campanhas educacionais públicas, assim, para todos, aberto à população sobre o uso adequado de medicamento e a importância de, quando se tem um evento adverso, não apenas suspender o uso, e às vezes é necessário. E quando eu falo da obrigatoriedade do relato por parte da indústria, se nós também pegarmos no Código de Ética da Profissão Farmacêutica, o farmacêutico também tem obrigatoriedade de avaliar esse relato e notificar. Talvez isso, se a gente multiplicasse farmácias, drogarias, talvez a gente tivesse um universo maior de notificadores e também a gente pudesse obter, né, melhores resultados ou fazer ações mais dirigidas, talvez. Seria uma contribuição. Eu vejo no hospital que a gente está aprendendo muito com o paciente, né? A experiência do paciente cada vez mais importante e a informação. Então, a gente está implantando no hospital a farmácia clínica, que eu acho que é um momento muito importante de informação e de orientação para o paciente. Porque, como você disse, a questão do médico durante a consulta, às vezes, num período, ele atende 15, 20 pacientes, são retornos, são novas prescrições, e ele não consegue, ele não tem, muitas vezes, tempo nessa informação, nessa orientação. Um hospital oncológico, o paciente, ele volta muitas vezes, ele tem muitos eventos de internação, e a gente está aproveitando esses momentos para que o farmacêutico interaja com ele nessa questão de orientação, de reconciliação medicamentosa, de verificar as necessidades, os eventos. Então, eu acho que é um caminho importante da farmácia atuar mais, do farmacêutico atuar mais na atenção direta, na assistência ao paciente. Tem uma pergunta da plateia? Vou fazer a minha próxima, então. Marcelo disse muito bem quais são os sistemas de notificação e como eles existem, né? Queria saber um pouco de vocês o papel das redes sociais nisso, porque tem muita gente que publica, reclama de um efeito colateral de um medicamento ou fala que alguma coisa não está funcionando, mas eu não sei se isso, de fato, é captado, de repente, pela Anvisa ou pelas associações, pelas farmácias. Inclusive, a própria Anvisa dispõe de redes sociais, né? A Anvisa tem Facebook, tem Instagram, enfim. Dentro da farmacovigilância, a gente está exatamente discutindo isso no momento, que se chama justamente o Big Data, né? Existem iniciativas no sentido de se trabalhar não só dados estruturados para a detecção de sinal, mas também dados não estruturados e aí provenientes de redes sociais e outros sistemas periféricos à própria farmacovigilância, no sentido de você identificar problemas, identificar, né, sinais, como a Fernanda falou. Isso ainda está em estudo no mundo inteiro, né? Existem algumas iniciativas de alguns países, não é uma coisa simples de se fazer. A Anvisa está inserida nessa discussão a nível internacional. Existe um determinado fórum que se chama, na verdade é uma sigla, ICMRA, na verdade é a congregação de algumas autoridades reguladoras do mundo, e um dos temas que esse fórum se debruça é exatamente a questão do Big Data, mas não é uma coisa muito simples de se fazer, mas está na pauta, está em discussão no mundo inteiro. Existe até um projeto junto à universidade, junto, na verdade, à Fundação Oswaldo Cruz, especificamente na Bahia, para se trabalhar essa questão do Big Data, mas ainda não é uma realidade, nem no Brasil e nem a nível mundial mesmo, mas é uma perspectiva de se utilizar esses dados não estruturados para a detecção de sinais. Alguém quer acrescentar? Bom, mais uma pergunta. Como que vocês conseguem reconhecer, não sei se isso é uma dificuldade,
para saber se o efeito colateral é de determinado medicamento. Vamos supor uma pessoa com câncer, ela começa um tratamento e de repente começa a tomar um chá também, porque a avó, ou a prima, ou a sobrinha. Como isso funciona? O que a gente pede, na verdade, quando a gente fala em notificação, a notificação não é de uma reação adversa, a notificação é de uma suspeita de reação adversa. Então, independente se o paciente tem certeza ou não sobre a causa, é importante que ele relate. E aí, obviamente, na notificação, você tem alguns campos abertos, onde você pode exatamente relatar medicamentos concomitantes, possíveis quando a gente fala de interação medicamentosa, é interação medicamento-medicamento ou medicamento-alimento, né? Então, a possível utilização de algum alimento, enfim. Então, o que a gente pede, né, é uma diretriz da própria Organização Mundial de Saúde, é que se relate suspeitas. Você suspeitou, relata. Porque depois a gente vai fazer a investigação e ainda que não haja essa avaliação não seja conclusiva, por assim dizer, né, ela vai compor um banco de dados que, junto com outras milhares de notificações, vão proporcionar a geração de algum sinal, né? Na própria avaliação de cada uma dessas notificações, a gente se utiliza de métodos, né? Ou a própria escala da OMS, ou algoritmo de Naranjo, onde você vai classificar essa notificação, a avaliação, ou seja, essa suspeita. Ela pode ser definida, ou seja, se você realmente chega à conclusão que há uma relação causal entre a reação e o medicamento, ela pode ser provável, ela pode ser possível, ela pode não estar relacionada. Isso tudo é feito na avaliação. Mas, independentemente, ainda que a gente classifique como possível, ou seja, não há evidências tão fortes de que há uma relação causal. Como eu falei, ela vai compor um banco de dados junto com outras milhares de notificações que, mais na frente, pode gerar um sinal. Então, é importante que ela sempre relate, enfim, tudo o que ela suspeita, seja problemas com outros medicamentos, seja problemas com alimentos, enfim. Só para enfatizar, para não perder a oportunidade. Daí a importância de um bom relato. Quanto mais informações a pessoa puder passar no contato, né? No caso aqui eu estou falando no contato com a indústria, facilita, agiliza. Claro que uma hora isso vai aparecer, mas se nós tivermos muitas informações, facilita esse processo de identificação da relação causal com um medicamento ou não. Eu queria salientar uma coisa importante. Eu acho que as organizações de pacientes têm um papel muito importante agora. Nós da Abrale, do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, nós sempre quisemos notificar, e a gente não tinha como. Agora, temos que nos organizar internamente para ver como vamos fazer, né? Porque lá a gente tem muito trabalho e pouco braço. Então, temos que nos organizar. Mas eu acho que, assim, é uma cultura que nós vamos ter que criar dentro da associação de pacientes, porque o paciente, ele liga muito para a associação de pacientes. Então, assim, quando acontece qualquer coisa inesperada, então ele tomava lá o remédio, depois ele botou o chá e ele começou a ter um efeito. Ele liga. E a gente não fala nada, que é o chá, não é o chá, mas a gente vai ter a chance de reportar. Depois que tiver, sei lá, de repente vai se descobrir que o chá de erva cidreira interfere no antiemético X, porque o número de reportes é imenso, isso vai virar um fato e gera uma alteração de bula. Mas eu acho que, assim, as associações de pacientes têm um papel muito importante. Não está no mapa das associações. Não é algo que está no mapa. A gente trabalha advocacy, trabalha-se assistência, educação da doença, mas é algo muito importante que nós temos que começar a colocar no mapa. E só para ilustrar, né, tudo que foi falado aqui, o paciente, a gente verificou que realmente existe, sim, uma vontade por parte, uma disposição por parte do paciente notificar.
E a gente verificou isso quando a gente começou a eliminar algumas barreiras, né? O Vigimed é um sistema novo, ele entrou no ambiente, né, em funcionamento, no ambiente virtual, 10 de dezembro de 2018, em substituição a um outro sistema, que era o sistema chamado Notivisa. Nos primeiros 4 meses desse ano, só em termos de cidadão, nós triplicamos o número de notificações. Então, isso mostra realmente que nós já deveríamos, lá atrás, eliminar algumas barreiras, porque o Notivisa, por exemplo, ele exigia que, para que o cidadão notificasse, ele exigia que se criasse uma senha. Então, o cidadão primeiro tinha que entrar em contato, esperar a senha, para depois notificar. O Vigimed não, vocês podem abrir agora no celular o site da Anvisa, vocês vão abrir o formulário, só não enviem, né, porque senão vai constar no nosso banco de dados. Mas vocês vão poder abrir o formulário e ver que, enfim, o formulário é muito simples. Então, é nosso trabalho também eliminar essas barreiras, porque existe sim a gente tem que trabalhar mais isso, mas já existe uma predisposição do próprio paciente em notificar, né? Claro que a gente tem que trabalhar muito isso, e estamos trabalhando, mas eu queria também trazer esse dado, porque ele é bastante ilustrativo do que está acontecendo hoje. Legal. Gente, para não estourar o tempo, eu tenho mais várias perguntas, mas não vai dar para fazer. Eu queria que cada um de vocês fizesse uma breve reflexão sobre o que vocês consideram o maior desafio da farmacovigilância, cada um nas suas áreas. Uma frase: que os pacientes conheçam farmacovigilância e entendam basicamente do que se trata. Pode ser um pouco mais longo, se quiser. O meu é muito... Eu vou falar... A minha fala é muito parecida com a da Nilva. A gente precisa realmente enraizar, né, enraizar essa cultura da farmacovigilância, essa cultura de segurança na utilização do medicamento. E isso só vai ser possível realmente através da sensibilização dos pacientes, dos profissionais de saúde, e essa sensibilização, ela necessariamente vai envolver muitas ações, em muitas frentes, né? E é o que a gente está tentando fazer, desde de trabalhar a questão da formação acadêmica. Então, a gente está estabelecendo parcerias com universidades para que residentes possam fazer parte da sua residência na Anvisa. Óbvio que os mais interessantes são os residentes em farmácia, né? Então, essa semana nós acabamos de receber 2 residentes da Universidade Federal da Bahia e vão ficar 2 meses conosco na Anvisa, justamente para que sejam multiplicadores da farmacovigilância quando ganharem o mercado de trabalho. A gente trabalha muito em congressos científicos, junto ao cidadão, enfim, e a própria comunicação, como eu falei, a Anvisa ela tem vários canais de comunicação, né, Facebook, Twitter e etc. E a gente tenta, a comunicação do risco faz parte da farmacovigilância. É uma etapa do processo de trabalho da farmacovigilância, como a Fernanda colocou. Então, se a gente não exercer muito bem essa etapa desse processo, a gente falhou, porque não adianta nada a gente detectar o problema e também não comunicar, né? Então, a gente tem que trabalhar com todo mundo para que todo mundo comunique, né? Ou seja, instituir essa cultura de notificação e, além disso, depois dar esse feedback. Então, eu acho que os desafios são muitos, mas, acima de tudo, trazer essa cultura de notificação, essa cultura de farmacovigilância. Nos Estados Unidos, por ano, eles recebem na casa de milhões de notificações, né? Aqui no Brasil, a gente não consegue chegar a 100 mil. Então, claro, a população americana é maior do que a população brasileira, mas, ainda assim, a diferença é muito grande, a diferença de escala é muito grande, né? A gente, em países de alta renda, você tem uma média de 300 notificações por milhão de habitantes. Aqui a gente ainda está engateando, a gente aumentou um pouco, então a gente
está na faixa de 50, 90 notificações por milhão de habitantes. Então, a gente tem que realmente trabalhar muito isso ainda e trazer essa cultura da notificação. Bom, a minha fala também é complementar, né? Eu acho que o maior desafio realmente é sensibilizar, e tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde, talvez mais até o profissional de saúde, porque uma pessoa que está ali na ponta e que realmente vai receber dos pacientes esse feedback, mas é que realmente tem uma barreira ali para poder levar adiante esse relato, né? E eu acho que a sensibilização é por meio de conhecimento, né? A gente, como o Marcelo falou, a gente está saindo aí mostrando o Vigimed, mostrando quais as ações de farmacovigilância, ou seja, mostrando para a população profissional de saúde o que é feito do relato dele, né? Eu acho que isso é importante, eles conhecerem a importância de se notificar. Eu acho que com isso esse público consegue sensibilizar, então, e engajar aí na farmacovigilância. Eu acho que a farmacovigilância acho que é para todos os profissionais de saúde, todos os pacientes e quem está acompanhando o paciente. Acho que a gente tem que democratizar essa responsabilidade e empoderar todo mundo. E assim, a notificação ela é sempre muito bem-vinda, e o que colocar aqui, uma vez que a gente se propõe a monitorar, rastrear tudo isso e gerar dados, e esses dados a gente tem certeza que sempre geram mudanças dentro das melhores práticas. Eu acho que isso, a área médica, a equipe multiprofissional, ela consegue ver que aquilo, visualizar que aquilo realmente vai, o tempo que eles estão se dedicando para aquelas notificações, né, porque o tempo é escasso em oncologia, são muitas demandas, e aquilo realmente teve um retorno e teve uma mudança. Então, acho que aquilo começa a motivar a todo o time a fazer as notificações. Então, a gente começa a ver hoje, na própria instituição, que quando tem um boletim, por exemplo, de notificação, de um alerta, por exemplo, a gente comunica o time médico, o time praticamente naquela mesma semana a gente já começa a ter relato de suspeita, e que se a gente não tivesse comunicado aquele alerta, não teria. Então, assim, e às vezes é muito simples, porque teve um alerta aí em relação à simvastatina, em relação ao uso de um imunoterápico, e na mesma semana a gente conseguiu 4, porque 2 faziam uso, mas não estava dentro do critério do risco aumentado, e 2 tinham acabado de receber uma prescrição de simvastatina. Então, assim, olha a importância que, quando você tem isso mobilizado na instituição, você consegue mitigar. Esses 4 pacientes passaram a ter um benefício de um super monitoramento agora em função do risco aumentado deles. Então, assim, eu acho que a farmacovigilância ela é fundamental para que a gente melhore desfechos clínicos e melhore a qualidade do serviço. Eu vejo como um desafio a gente ampliar a compreensão, a informação sobre os efeitos adversos dos medicamentos, tanto para o profissional da saúde quanto para os pacientes. E, com isso, a gente fortalecer nos hospitais a cultura da segurança, a gente incentivar a notificação para que possamos ter processos de barreira, de melhoria, e diminuir cada vez mais, com o conhecimento dos nossos números, dos indicadores, os eventos que possam vir a causar dano aos nossos pacientes. Vou ser bem básica, igual a Nilva. Não poderia falar diferente, né? Eu entendo que é necessário estimular também o reporte, a notificação para a indústria, para o fabricante, porque ele tem o conhecimento para responder à autoridade sanitária ou à sociedade também, né, à sociedade. Então, a gente precisa simplificar esse processo, e ele também precisa ter o conhecimento. E esse é um desafio. Conseguir uma notificação, às vezes, já é difícil, conseguir aí 2 pode ser um pouquinho mais delicado, mas a gente precisa ter conhecimento também. Gente, eu queria agradecer a todos pela presença. Eu tenho um recado final que eu preciso passar para vocês, para aproveitar o intervalo para visitar os estandes, e que ainda hoje, a partir das 17h, tem a apresentação especial com o maestro João Carlos Martins.
Os próximos debates voltam às 15 e antes de me despedir, eu chamo os coordenadores da sala para que entreguem aos nossos convidados a declaração para a melhoria da atenção do câncer no Brasil. Nós terminamos agora em agosto. Tudo que vocês pensarem em relação à oncologia, o mapeamento está aqui. Não, parabéns. É o planejamento da oncologia do Brasil. Muito obrigada. Obrigada a todos.